Olá, sejam bem-vindos de volta ao Doses Milionárias, no espaço Gerontologia Prática, onde a gente fala sobre os assuntos relacionados ao ciclo de vida, ao envelhecimento, pessoas com deficiência e tudo aquilo que é importante com relação à inclusão social. E hoje eu estou aqui para falar de um tema muito legal, que é a prevenção de acidentes domésticos em pessoas idosas. E quando eu falo de acidentes domésticos, logo vem na cabeça da pessoa a questão da queda. Realmente, gente, a queda é um acidente muito grave. Às vezes pode realmente mudar a vida da pessoa. Mas a gente tem outros acidentes também. A gente tem queimaduras, cortes, uma série de outros acidentes que a gente vai mencionar aqui também. Então, eu queria apresentar para vocês o Dr. Lucas Andrade, que é médico geriatra e que aceitou o convite para vir conversar conosco sobre isso. Boa tarde, Juliana. Um prazer, tá? Obrigado pelo convite. Boa tarde, né, para quem está nos assistindo. E hoje a gente vai falar, né, de um tema super importante, essa questão da queda nos idosos, né? O quanto que a queda pode gerar de repercussão negativa na vida de um idoso, né? E como a gente pode estabelecer medidas de prevenção contra essa queda, né? Muitas medidas que às vezes ninguém pensa, né, Sim, Lucas? E às sim, vezes também as pessoas têm dificuldade de observar que aquele idoso está apresentando risco de sofrer algum claro. tipo de acidente. Eu sempre falo que quem está em risco de queda também está em risco de queimadura, está em risco Claro, de claro. corte, está em risco de outros acidentes dentro da residência e às vezes ninguém observou. Mas antes da gente começar a falar, fala um pouquinho de você, como é que você escolheu essa especialidade tão particular que é a medicina geriátrica, cuidar das pessoas idosas. Então, Juliana, eu sempre fui uma pessoa muito movida à família, sabe? Sempre tive muito meus pais por perto, sempre amei muito meus avós, sempre gostei de cuidar dos idosos, né? Então, assim, é algo, e eu sempre busco não simplesmente cuidar de uma doença, eu procuro cuidar do doente. Eu procuro estabelecer uma saúde, uma longevidade, um envelhecimento ativo, né, para o idoso. Então, para isso, eu vi a geriatria como algo que me apaixonei desde o início, né? Não só por gostar muito, né, da minha família, como saber que um cuidado para o idoso é totalmente diferente, né? A gente tem que ter o carinho, tem que ter todo o cuidado, né? Tratar o doente e não a doença, né? Até porque tem algumas coisas que a gente não consegue reverter totalmente, né, Lucas? Sim, Mas sim. consegue dar qualidade de vida, Claro, né? claro, claro. E a tua frente de trabalho é justamente essa questão da atenção domiciliar, que é Isso, super importante. Então, você, como eu, que também trabalho em domicílio, a gente vive imerso lá dentro das exatamente. famílias, né? Eu brinco Exatamente. assim que a gente meio que faz parte da família. E que aqueles Exatamente. pacientes que a gente acompanha há muito tempo, né? A gente realmente cria uma conexão. Uma conexão, um vínculo importante, né? Isso. E o paciente com a gente, a Claro, família claro, claro, também, né? E claro. o que que você pode falar que tem de diferente no atendimento domiciliar que não tem no ambulatorial, por exemplo? Então, primeiro o ambiente domiciliar, primeiro que é o local mais sagrado da família, né? Do idoso, onde o idoso está inserido. E é o local que a gente vê muitas coisas que no ambulatório a gente não consegue ver com tanta clareza, né? Uma falta de um cuidado, de uma estrutura mais adequada para o idoso, né? Muitas das vezes o idoso, ele no ambiente onde que ele está inserido, faz com que o idoso ele sinta-se com menos chance, por exemplo, de cair, né? A gente tem que entender o contexto. Simplesmente a família chegar numa consulta e falar sobre o local, doutor, meu pai, a casa, o domicílio, ele oferece as condições necessárias de estrutura, mas não sabe exemplificar, não sabe falar como esse idoso está inserido. Então, quando a gente faz, eu sou apaixonado em visitar o idoso em domicílio Eu justamente por também, isso, eu né? acho que a lista de problemas ela sai muito mais completa, Muito né? mais completa, muito mais completa. E aí a gente, né, na nossa visão, na nossa experiência,
do dia a dia, na avaliação dos pacientes que eu tenho feito, né, essa avaliação em domicílio, as pessoas, a gente vê a maior clareza no cuidado, né? É fundamental, Com certeza. né? Até porque quando a gente vai lá na residência, a gente percebe justamente isso que você falou. A família, ela te dá uma meia informação, porque ela vai Isso, te dar uma isso. informação a partir daquilo que ela sabe, que ela conhece. E Uhum, muitas vezes, né, ela é uma pessoa leiga, afinal os claro, especialistas somos nós, né? exatamente. Então, às vezes é uma informação que é insuficiente e que às vezes vai fazer toda a diferença no plano de cuidado ali daquela pessoa Com idosa, né? certeza, com toda Eu sempre certeza. falo da questão das barras de apoio, porque toda vez eu trabalho, né, com adaptação de ambiente para idosos, nas residências, também adapto empreendimentos comerciais, mas muito mais com os idosos em casa, eu sempre falo que a percepção de acidente doméstico que a gente vê da família é só a história da barra de apoio, né? Tem muito mais Então, coisa, assim, né? vamos colocar a barra de apoio no banheiro. Aí eles chegam no consultório e falam, não, fica tranquilo, já botei as barras de apoio. Mas aí você vai visitar, você vê que o piso Verdade. está inadequado, que está Sim, armazenando o remédio no lugar errado, que um sim. está correndo o risco de tomar o remédio do outro, né? Quando são dois Isso é idosos, fundamental, né? fundamental. E isso é um acidente bem comum de acontecer quando são Muito, dois muito, 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 idosos, muito. né? Que tem outros riscos lá ambientais. E mesmo na prevenção de quedas, a barra de apoio ela não é o único mecanismo Não, que a não, não. gente usa, né, para Sim, prevenção. Então é importante a saída no domicílio. Essa história claro. do remédio, eu acho assim que é um negócio muito sério. Já tive paciente, né, que faleceu porque tomou o remédio da esposa e era o remédio errado, enfim. E a gente tem essa dificuldade com Sim. medicação, né, Lucas? Inclusive, a gente deve individualizar o cuidado de cada idoso. Um antidepressivo, que é um sedativo, que ajuda no transtorno do humor, que pode agir bem em um idoso, no outro, não. Aquele idoso, ele pode ficar mais sonolento. Para aquele idoso que talvez tenha alguma arritmia no coração, seja cardiopata, ele pode tomar a medicação, desenvolver uma parada cardiorrespiratória e vir a óbito. É, que E foi por, que co- e, aconteceu. Exatamente, e por confiar que aquela medicação fez bem para o marido, mas que para a dona Maria não pode Não fazer deu o mesmo certo. efeito, né? E às Então é vezes muito até importante. aumenta o risco de quedas também, Aumenta o né? Eu risco de já tive quedas. também casos, eu já estou na área há mais de 20 anos, eu falo que eu tenho história para contar bastante, já vi de tudo. Eu já vi também o parceiro achar que ele não estava dormindo, que ele podia tomar o remédio da Sim, esposa sim, para sim. dormir. Só que aí, para ela, por exemplo, 15 gotas do remédio deixam ela bem. Agora, 15 gotas do remédio para ele deixa ele dopado, né? Exatamente, Então, assim, exatamente. aumenta o risco dos outros Aumenta o risco. acidentes, né? Sim, sim. E uma queda, ela pode ser fatal, né? A gente sabe do risco da queda, né? Inclusive, 10% das quedas resultam em lesões graves, né? E é a principal causa de morte acidental no idoso, né? Falando de dados, né, que eu acho importante, a gente está começando essa questão, que é o principal acidente doméstico, né, no idoso, que a gente vai buscar mostrar para quem está nos assistindo medidas como prevenir essas quedas, é que 75% das fraturas de quadril, que é extremamente incapacitante, acaba resultando de De uma quedas, queda, né? né? Então é muito sério, né, a questão das quedas, assim. Eu acho que tem uma questão aí da queda também, que é aquela história de não se sentir idoso, né? Hoje em dia a gente está num mundo, né, que as pessoas Sim, não querem se sentir idosas, elas querem se sentir jovens. Então, quando às vezes você vai falar para aquela pessoa que ela está em risco de sofrer uma queda, não, mas eu não sou velho, eu estou bem, né? Hoje ainda estava falando com uma amiga que vai fazer 70 anos e ela está ótima, maravilhosa, mas aí é aquilo que eu estava conversando com ela, por fora a gente disfarça, mas por dentro estamos ficando idosos, sim, né? Todos nós, a cada ano que passa. sim. E aí você encarar que você realmente precisa tomar mais cuidado, às Uhum. vezes é difícil, né? E às vezes eles mentem até no consultório, Muito, né? muito, muito. Juliana, é muito comum, muito comum. Porque o que que acontece? Aquele idoso que sempre foi muito funcional,
para ele aceitar que ele está tendo perda de autonomia, que é dificuldade em tomar uma decisão, a independência, que é realizar suas atividades por meios próprios, até pelo grau de imobilidade, né? Ele acaba escondendo dos familiares alguma queda que aconteceu, né? Por medo mesmo do próprio familiar não gostar, do familiar tirar essa autonomia do próprio idoso de realizar algumas atividades básicas e até instrumentais de vida, né? Então, isso é algo que deixa o idoso, daí já começa a ter aquele conflito. Poxa, eu caí, mas eu não posso falar com a família, porque a família não vai me questionar, não vai deixar eu fazer mais nada. Daí pode desencadear no idoso uma ansiedade, uma depressão, um isolamento social, Isso. né? Lembrando que o idoso, a partir do momento que ele cai, ele desenvolve um medo excessivo de cair novamente, né? O que a gente chama na geriatria de pitofobia, que é algo que é muito importante, inclusive tem uma terapia para abordar essa pitofobia no pós-queda, né? Então a gente tem que, na nossa avaliação em domicílio, a gente avalia tudo isso. Desde quando a gente entra, o idoso nos recebe com seu respectivo familiar, as condições de piso, a luminosidade, se o calçado do idoso está apropriado ou não, né? Então a gente começa a fazer uma avaliação já desde quando o idoso nos recebe. Então, assim, faz A todo o gente já diferencial, olha né? ele como que ele vem receber, Como é que né, ele a vem gente, receber a né? própria marcha, a mobilidade, o equilíbrio, né? Igual você falou. Isso, Isso tudo faz parte, isso. né, da gente avaliar, Eu né? tô aqui lembrando da mãe de uma amiga que caiu na cozinha, é uma idosa de 76 anos, e ela não contou realmente para a filha que caiu, né? Na verdade, quem descobriu que ela caiu fui eu batendo papo com ela no parquinho infantil. Ela com os netos e eu com a minha filha. Porque ela, depois desse incidente, Sim, justamente ela desenvolveu um medo, né? De sair de casa sozinha, né? E aí eu lembro que eu claro. falei para minha amiga, tem alguma coisa errada com a sua mãe, né? Sua mãe sai de casa sozinha, ela é independente. Agora, de repente, ela não quer mais nem ir ali na padaria comprar um pão, né? Uhum, Porque ela uhum. caiu dentro de casa, ficou com medo de cair na rua. Mas não conta que caiu, porque é uma senhora muito vaidosa, enfim, né? E aí, eu acho que tem duas coisas, né? As mulheres por conta da vaidade, de se sentirem não mais tão jovens, e os homens por causa desse papel de o todo-poderoso, É né? Então, verdade, como que o verdade. todo-poderoso, Verdade, né? verdade. Aquela figura máscula, né? Esteio da família, enfim, como que essa pessoa cai, né? Porque cair é humilhante, né? Toda vez que a gente cai, todos nós já caímos, né, em algum momento na vida, é uma situação humilhante. Sim, Porque a expressão da sua insuficiência diante da insuficiência do seu corpo, diante de um claro, desequilíbrio, claro, claro. de algo que você não conseguiu solucionar, Sim. né? E os idosos, é importante saber que com o envelhecimento é muito comum o idoso ter perda de força e massa muscular, principalmente de força. Então, assim, ficar mais fragilizado por não ter a força para deambular é algo que o idoso ele não tem que ter vergonha, né? Ele Faz tem parte, faz né, do parte do processo. envelhecimento, mas aí tendo um geriatra, tendo um especialista para poder cuidar, né, do local onde o idoso está inserido, de fazer um controle do idoso, né, um cuidado, um plano de cuidado muito bom, evitar essa queda, né? Evitar uma queda, por exemplo. Por isso que o médico geriatra é tão importante, né, Sim, doutor Lucas? Porque tem essa questão da perda de massa óssea, massa muscular, de funcionalidade articular, às vezes até por problemas claro. reumáticos. E às vezes esse idoso é aquele idoso que fica de médico em médico, né? Exatamente, Cada são os vai no poliespecialistas, né? ortopedista, vai no pneumologista, vai no em não sei quem, e aí começa a tomar aquele tanto de remédio, Sim, né? a E um remédio polifarmácia. interage com o outro. E isso também afeta muito o equilíbrio, né? Muito, muito, muito. Essa questão dos poliespecialistas é algo que a gente sempre conversa, né, com as famílias, inclusive, com relação a ter o cuidado focado mesmo no geriatra. O geriatra, ele acaba entendendo um pouquinho de cada especialidade e trabalha com equipe multidisciplinar ao redor. Então, assim, eu particularmente, eu
né, pela experiência, a gente sabe manejar psicotrópicos, medicações potencialmente inapropriadas para os idosos, que por causa de uma sedação excessiva aumenta o risco de uma queda. Então a gente tem esse cuidado, tem esse manejo, sabe? E essa questão da queda, Juliana, eu acho interessante nós falarmos assim, que existe o ciclo vicioso da queda, né? Que é a síndrome pós-queda. O Isso é super idoso, né? importante. O idoso ele cai, consequentemente ele para de fazer atividade física. Isso gera o que nós falamos, perda de força e massa muscular. Quando o idoso vai querer fazer uma nova caminhada, qualquer que seja, ele tende a cair novamente. Daí E vem a fica com consequência. mais medo ainda de Mais cair, medo, e aí se exatamente. restringe mais, e aí perde mais massa muscular, e assim Exatamente. vai, né? E o médico geriatra é sempre o médico que é mais íntimo desse assunto, né? Para Sim, orientar, para falar disso. Porque às vezes, como as outras especialidades estão mais focadas em determinada parte do corpo, enfim, às vezes não é a especialidade da pessoa, né? exatamente, exatamente. Então, essa questão de ter o geriatra ali como centralizador, ela é É fundamental, fundamental. fundamental no cuidado, né? E assim, a gente, geralmente na nossa consulta em domicílio, a gente aborda, faz algumas perguntas básicas, né? Para os familiares e para o paciente, que é o protagonista de tudo. Que a gente pergunta assim: houve queda no último ano? Se houve alguma lesão? Aí o paciente, talvez o próprio paciente, ele vai ficar meio assim, com medo do familiar, falar, o paciente, o meu avô, meu pai caiu, a pessoa fica um pouco com medo de falar. Mas se houve a queda, está relacionado a alguma perda de equilíbrio, está relacionado a algum perda transitória de consciência, né? Que é uma síncope, que inclusive a queda relacionada a essa perda transitória pode ser indicativo de uma lesão grave, né? Talvez já uma alteração cognitiva na função executiva, que é o ato de planejar e executar algum determinado movimento. Será que essa queda com essa alteração cognitiva pode sim levar a uma lesão grave? E muitas das vezes a queda é o único sintoma de de várias comorbidades, né? Uma queda, ela pode estar relacionado a um quadro de desidratação, pode estar relacionado a um quadro de um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral, né? Um déficit visual é muito comum. Às vezes, Muito né? comum. O déficit visual atrapalha em tudo, na verdade, né? E Sim, às vezes sim, as pessoas esquecem de fazer essa revisão ocular, né? Que é sim, importante. E aí vem o geriatra lembrando, né? sim. Dessa importância. Sim, inclusive, Juliana, a gente até aborda em consulta. Claro que isso é do oftalmologista, mas a gente já, né, pela experiência, pela capacidade, a gente sabe, olha, como é que tá a sua visão? Tá uma visão mais turva, mais escurecida, você tá tendo mais uma perda de visão central, periférica, né? Daí a gente pode até direcionar um encaminhamento melhor para o oftalmologista, né? Ah, com Né? Então a certeza. gente vai fazendo toda essa abordagem. Talvez o paciente já tenha a presbiacusia, que é a perda mesmo, o déficit auditivo, né? Que é algo que é do envelhecimento também, que a gente tem que aceitar. Eu costumo falar assim, o idoso ele tem que respeitar o seu limite, né? Até onde ele pode chegar, né? É. Então, a queda, a gente tem várias formas de prevenir a queda, mas o idoso ele tem que aceitar que Fazer a prevenção, né? fazer a Ele mesmo prevenção. aprender a ficar de Claro, olho no próprio claro, corpo, né? claro, No que claro, está acontecendo, no efeito colateral de um medicamento novo, né? claro. E assim, eu acho que é importante a gente lembrar que a maioria das quedas acontece justamente na casa mesmo do Exatamente. paciente, né? E às vezes tem alguns sinais de que ele está perdendo equilíbrio, de que ele está em risco de cair, que a família não A percebe, família não né? percebe. É aquela pessoa, por exemplo, que já não consegue mais chegar em casa segurando a sacolinha do supermercado, Uhum. a pessoa que está andando e para falar, não consegue mais andar e falar ao mesmo tempo. E já está com dificuldade de carregar prato pesado, bandeja, ou seja, já tem uma certa Em incoordenação, coordenação. derruba comida na hora que está se alimentando. Então, Exatamente. tudo isso são questões que a gente precisa observar e associar à queda, e ninguém associa, né? É preciso Exatamente. uma educação para isso, né, Lucas? Sim, sim. A queda, ela, a gente
trabalha várias frentes pensar numa queda, né? Essa revisão de uma polifarmácia, né? Será que esses medicamentos que antes faziam bem para o idoso, hoje já não está fazendo mais efeito, né? O envelhecimento, você tem toda uma alteração na farmacocinética e na farmacodinâmica do medicamento. Então, aquela medicação que antes fazia efeito, hoje vai fazer muito mais efeito adverso e aumentar o risco de queda do que, né, faria antes. Interessante isso, né? Né? Então, o envelhecimento, ele proporciona alterações no corpo do idoso. Então, são medicamentos que antes eram essenciais, hoje já não são mais essenciais, né? E é importante, assim, a gente entender que, como eu já até disse, a queda pode ser a única manifestação de alguma doença sobrejacente, alguma doença, Sim. alguma comorbidade grave, né? Então, a gente tem que estar muito atento, né? Tem que ficar de olho. E tem algumas coisas, algumas questões aí, observações que a família pode ficar mais atento em relação a isso, Lucas? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Então, geralmente assim, quando a família, quando a gente chega na consulta em domicílio, a gente pergunta, primeira coisa assim, a gente conhece o ambiente onde o idoso está inserido, a gente pergunta se já houve uma queda. Se às vezes a família fala que houve uma queda, a família já fala assim, doutor, houve queda, mas não houve fratura. Né? Mas a gente sabe a repercussão negativa que tem uma queda na vida de um idoso. Até dor crônica, Dor né? crônica, né? Isolamento social, ansiedade, depressão. E o idoso, ele tem uma perda de funcionalidade muito grande. Antes, ele ia na padaria. Hoje, ele não vai mais na padaria comprar seu pão. O Sim. idoso, ele tenta manter... A gente tem que preservar no idoso o que ele há de funcionalidade com o envelhecimento. Então, a queda tem uma repercussão muito negativa. Você falou essa questão do perfil do idoso, né? É mais comum a queda no próprio domicílio. Uhum. Geralmente, quando é no domicílio, o perfil do idoso é aquele idoso mais fragilizado, né? Que fica mais inativo, que torna-se mais dependente. Às vezes a família protege muito o idoso, não deixa que o idoso faça, né? Claro que de forma supervisionada algumas coisas, e aí o idoso vai perdendo a funcionalidade e cai. Enquanto aqueles idosos que geralmente a queda é fora de casa, são idosos mais funcionais e que têm menos risco de cair posteriormente, né? E isso é importante também porque, da minha perspectiva, por exemplo, de ergodesign, essa questão de se criar ambientes mais adaptados, né, ao ciclo de vida que a gente chama de aging place, é importante a gente falar que a rua ela tem que estar adaptada, né? Ela Claro, tem que claro, proporcionar claro, com segurança toda para quem certeza. circula. E a gente vê isso muito pouco, né? A gente vê muita calçada quebrada, né? Às vezes entrada e saída de ônibus muito complicado, sem Muito, acessibilidade. muito. E as pessoas idosas que estão ali circulando, elas ficam realmente mais expostas. E às vezes até acidentes bem graves, mais graves talvez até do que um acidente em Sim. casa, né, Lucas? Para você ver como é que é uma cascata, né? O idoso, ele cai, ele fratura um fêmur. De uma fratura do fêmur, ele desenvolve uma trombose local, que desenvolve uma embolia no pulmão, o idoso morre. É. Então, assim, como é que é sério, gente? A questão da queda no idoso, a gente tem que estabelecer medidas de cuidado mesmo, né? Até porque não são, é muito grave, acaba sendo algo que realmente é a principal causa de morte acidental no idoso é a queda, Ou de né? mudança de vida, né? Eu Mudança falo de assim vida. sempre que não muda só a vida do idoso, muda a vida da família, né? Claro. Porque aquele idoso, de repente, ainda era semidependente ou independente, e de repente Uhum. ele fica totalmente dependente de Muito cuidado. comum. E às vezes aquela família não está acostumada, né? Começa a cair de paraquedas lá o cuidador de idoso, o fisioterapeuta, o psicólogo, o educador físico, sei lá mais o que, né? Na casa da pessoa. E todo mundo perde a privacidade. Então, na verdade, a queda é até algo que a gente deve olhar de uma perspectiva social, né, Lucas? Porque Claro, ela claro. afeta a qualidade de vida de Muito, todos, muito, né? muito, 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 muito. E a gente, pensando como avaliar essa queda, né? A gente tem que, durante a visita em domicílio, a gente sempre avalia alguns parâmetros, né? A questão do equilíbrio,
se há alguma deformidade no pé do idoso, né? Se o idoso ele apresenta sinais de parkinsonismo, né? O pessoal tem uma ideia, às vezes, de achar que parkinsonismo é só a doença de Parkinson, não necessariamente. O uso de medicamentos podem levar ao parkinsonismo secundário, gerando rigidez, lentificação dos movimentos, tremores, e isso é um fator que leva a uma possível queda, né? Então a gente faz toda uma abordagem, né? É uma abordagem geral. Existem testes que a gente avalia, né? Que é fundamental justamente para avaliar a marcha e o equilíbrio no idoso no próprio domicílio, que é o Time, Get Up and Go Test, né? Que o idoso, ele levanta da cadeira, ele percorre 3 metros, faz um giro 360 e retorna para a cadeira. Se esse percurso ultrapassar mais que 20 segundos, o idoso tem um potencial grande de ter uma queda. Assim como um caminhar, que a gente fala, avaliar a velocidade de marcha, né? Que é percorrer um trajeto de 4 metros, em que o idoso levanta e vai retornar. Se durar mais de 15 segundos, também o idoso. Aliás, minto, se a velocidade de marcha for menor que 0,8 metros por segundo ao percorrer 4 metros, também é um fator de queda. De risco de De queda. risco de queda, E né? tem algumas coisas simples que a família pode fazer, né? Por exemplo, o teste de sentar e levantar, né? Sim. O teste de levantar e sentar, Juliana, ele é fundamental para avaliar a força de quadríceps, né? A nível do quadríceps. A gente sabe que com o envelhecimento, conforme nós falamos, o idoso ele tende a perder primeiro força e depois massa muscular. E essa força é muito bem avaliada quando a gente faz uma avaliação em domicílio, pedindo o idoso para ele sentado, ele com a mão cruzada a nível do tronco, ele levantar durante 5 vezes. Se ele, depois das 5 vezes, ultrapassar um tempo de 15 segundos, é outro fator que faz com que o idoso tenha um risco aumentado de quedas, né? É, Funciona e é muito isso. importante falar que queda não é só cair ao chão, né? A pessoa também tem Fantástico. tem essa Exatamente. ideia, né? De que a queda é só quando cai no chão. Então, se pergunta assim, sofreu uma queda, tipo assim, nunca caiu do chão, nunca caiu, mas na hora que vai sentar, cai na cadeira, na hora que tenta Exatamente. levantar da cadeira, cai de volta, Exatamente, né? Então, já exatamente. está com uma instabilidade ali bem Sim. importante. Ninguém está considerando que aquilo é uma Exatamente. queda, Só né? o fato do idoso levantar da cadeira e apoiar na parede, isso já pode ser considerado uma queda. A queda não é simplesmente o idoso tá lá no chão, tá caído no chão, né? Então daí a gente já começa a observar uma instabilidade postural, né? Lembrando que tem uma avaliação que a gente faz muito durante a visita domiciliar, que é avaliar hipotensão postural. A gente deita o idoso, seja numa maca ou na própria cama, né? A gente falando na visão do domicílio, avalia a pressão arterial do idoso. Quando essa pressão arterial, a gente avalia em deitado, decúbito dorsal. Quando a gente pede o paciente, depois de 3 minutos, para avaliar em ortostatismo em pé ou sentado, se tem uma variação de 20 milímetros de mercúrio na sistólica ou 10 milímetros de mercúrio na diastólica, o idoso ele tem o potencial de cair. Aí, a gente, claro, faz uma revisão de medicamento, além de orientar uma melhor ingesta hídrica, né? Evitar levantar muito rápido, né? A gente sabe que o idoso ele tem já tende a ter uma maior hipoperfusão cerebral, né? De ter mais tonturas. Então, mesmo o fluxo sanguíneo que chega em adultos mais jovens, para o idoso demora um pouco mais para chegar. Então, até a forma de levantar de uma cadeira, levantar de uma mesa, levantar de uma cama, a gente tem que ser um pouco mais polido, um pouco mais devagar, né? Por isso que é tão importante a mobília adequada, né, Fundamental. doutor Lucas? Eu sempre avalio isso quando eu vou à residência, o fato de, às vezes, não ter nenhuma cadeira com braço, por exemplo, na mesa de refeição. E aí, na hora que ele levanta, ele já levanta rápido, né? O braço da cadeira, eu falo assim, o braço da cadeira tem 2 funções. Uma é ajudar mesmo a se equilibrar, Claro, mas a claro. outra é fazer a gente levantar devagar. Sim. Porque quando não tem o braço,
braço, especialmente se é uma pessoa que está com déficit de força, ela faz uma alavanca, né? Exatamente. E dá aquela levantada rápida, assim. Exatamente. Isso é péssimo para a pessoa idosa, né? O braço, ele dá uma freada ali no movimento, a pessoa segura e levanta mais devagar, sem falar no risco de diminuir o risco de você se apoiar na mesa, por exemplo, Sim, né? sim. Já tive também casos que o tampo da mesa caiu, virou, Nossa enfim, Senhora. né? Então, eu que trabalho com acidente doméstico, já vi cada coisa, né? Por mobília inadequada. Então, é Sim. importante olhar para isso. E, às vezes, ninguém pensa na residência, Claro. né? A questão do piso, a questão da mobília no local equivocado, a questão da luminosidade. Algo básico dentro do banheiro, que eu já vi que alguns familiares têm dúvida, é com relação à altura do vaso sanitário, Isso. né? O pessoal acha que o vaso sanitário ele tem que ser mais baixinho possível e não necessariamente. Ele tem que ser numa altura em que o idoso ele sente bem e fique confortável. Porque se está muito baixo, até ele sentar, ele pode ser um motivo, uma causa de queda. Sim. Né? Então, assim, tem algumas ideias que... algumas crenças, vamos dizer assim, que as famílias têm dúvidas e nós, como realizamos esse atendimento em domicílio, a gente tem uma visão diferente, a gente ajuda muitas famílias, né? Ah, sem dúvida, né? A gente acaba ajudando todo mundo ali. Claro. Sem falar que a queda também é uma causa de prejuízo financeiro grande para as Muito, famílias, muito, né? muito, Porque muito. toda essa despesa envolvida no cuidado, às vezes as famílias também não têm essa condição financeira, assim, Sim, de uma hora para outra, né? sim, sim. Tem essa questão financeira. Acaba que essa questão financeira, já o próprio idoso, ele já vê e já se sente, se sente mal com essa situação. Poxa, meus filhos vão ter que pagar algo, um andador, uma bengala, criar um ambiente, né? Adaptar o ambiente. Contratar cuidador, Contratar né? isso. Mais uma coisa que nós temos que ter em mente, gente, é que assim, o Estatuto do Idoso, ele tá muito claro. Sempre o que os pais fizeram pelos filhos, os filhos, no envelhecimento do pai, vai acabar fazendo. É algo normal. É o fluxo de O vida curso normal. O natural da curso vida, natural da né? vida. Por que que eu estou falando isso? Então, o idoso ele não tem que sentir que aquele cuidado, aquele carinho, aquela adaptação no ambiente para evitar uma queda é algo que está sendo obrigação, está sendo Um peso. um peso, né? Na verdade, o idoso não é um peso. O idoso merece todo o carinho, né? Sem Merece dúvida. todo o carinho, o cuidado e tudo. Então, a gente tem que... O idoso tem que ter isso em mente, as famílias também. A questão da bengala, que já é um recurso, né? A questão financeira, a gente tem que entender que a bengala é um dispositivo de auxílio à marcha que o idoso não pode achar que está deixando o idoso, está inferiorizando o idoso. Se é um dispositivo da marcha e vai evitar complicações, uma queda que nós falamos, então é saber usar o dispositivo, né? Isso. A gente sabe que a bengala, vamos citando um exemplo prático. Se o idoso ele tem uma osteoartrose grave no joelho esquerdo, ele tem que usar a bengala no membro superior direito e, à medida que ele for avançar, a perna do contralateral vai junto com a bengala, Essa né? informação é tão importante, Lucas, porque a gente vê Fundamental. sempre a pessoa usando a bengala do lado errado, né? Errado, muito, 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 E aí muito. ela não consegue fazer o papel a que ela se propõe, Exatamente. né? Que é melhorar o equilíbrio. E eu já vi quedas por isso. É. Quedas de pessoas, idosos, por não saber ter essa informação. A família também não se atentar a isso. A pessoa tem uma osteoartrose grave no joelho esquerdo, usa a bengala do lado esquerdo e acaba caindo. Então, é usar no membro superior direito e, à medida que for avançar, usar o membro inferior direito, ou seja, o contralateral ao local da lesão. E é tão importante isso que até a posição da bengala tem que saber usar. Qual é a posição adequada? De 15 a 30 graus, fletido a nível do trocânter maior, a nível do quadril.
Então, Tem uma altura correta, tem uma altura né? correta. Então, são informações que muitas das vezes a família não sabe, o idoso não sabe. Compra bengala e sai usando, Compra, assim, né? exatamente, vai Sai da usando. loja usando. E essa mesma regra, esses 15 a 30% de o membro fletido, essa altura a nível do trocante é maior a nível do fêmur, isso também serve até para o próprio andador. Então, são orientações que a gente fala em domicílio. A E são gente, muito né? personalizadas, né? Às Sim, vezes, assim, a pessoa acha, não, é igual para todo mundo. A barra de apoio mesmo, né? Ah, eu vou lá na loja e vou comprar e vou instalar. E a pessoa acha que a altura da barra, a forma como se coloca a barra, é igual para todo mundo e não é, não. né? Tem a altura correta. Se tiver dois idosos dividindo aquele banheiro, você vai ter que fazer uma média dessa altura na hora de colocar. Para alguns idosos, dependendo da condição física e cognitiva dele, você vai pôr na vertical, você vai pôr na horizontal, dependendo de outros equipamentos de tecnologia assistiva que ele usa. Então, assim, são detalhes que passam despercebidos por falta de conhecimento mesmo Claro. da comunidade, Sim, né? sim, sim. De achar que é uma coisa simples, que não é tão complexa. E é uma questão complexa, né? E eu acho Muito. que é importante, em termos de tecnologia assistiva, né? Que são as bengalas, os andadores, cadeira de banho, todos esses equipamentos que a gente usa para o cuidado da pessoa idosa, a gente chama de tecnologia assistiva. A bengala e o andador são os mais baratos, né? Então, às vezes, assim, eu lembro que eu tinha uma paciente que saía de casa com a bengala pendurada no braço. Sim. E ela não usava bengala, ela saía para a rua com a bengala. Minha avó também demorou para usar bengala. Saía para a rua com a bengala pendurada, a bolsa no outro braço, ou pendurava a bolsa e a bengala no mesmo braço e saía, né? E aí essa paciente minha, ela ficava sempre falando isso, né? Ah, eu não quero dar trabalho para os meus filhos. Aí eu falava, dona fulana, então, se não quer dar trabalho, usa a sua bengala. Vamos colocar essa bengala Claro. para funcionar? Primeiro, porque é muito mais barato do que os outros equipamentos de tecnologia assistiva que a senhora pode precisar na hora que tiver uma piora aí da sua condição de saúde, né? Claro, claro, claro. Mas a queda, ela traz muitas repercussões sérias, né? Então, assim, eu acho fundamental essa avaliação geriátrica, né, que a gente faz, essa avaliação do ambiente onde o idoso está inserido, tá? Poxa, um corrimão no local bem adequado, altura adequada, né? Às vezes a família, por exemplo, questão do tapete. O tapete, às vezes a própria família, o próprio idoso, ele vê necessidade daquele tapete, talvez tenha ali um valor sentimental, né? Que ganhou de um parente, ganhou de um filho e que quer manter aquele tapete. Só que a gente sempre orienta o risco de ter um tapete, né? Até relacionado a um piso escorregadio. E a gente orienta, olha, esse tapete, vamos adaptar um tapete antiderrapante, né? Para manter a beleza do local, para não assim, eu vou. Porque qualquer mudança que se faz no idoso com envelhecimento é muito difícil, né? Afeta até o estado de humor, O né? estado de humor. Às vezes você tira uma mobília de um determinado local, o idoso fica incomodado com isso, né? Tem todo um valor sentimental para o idoso. Aquela mobília naquele local, aquele vasinho de planta naquele local, a cama daquele jeito. Então a gente tem que respeitar e valorizar os princípios do idoso, né? Também. A Casa Cor desse ano estava muito legal, porque se falou bastante dessa coisa do design afetivo e tinha muito de lembranças. Os profissionais que fizeram os ambientes, eles incluíram muito lembranças Legal. de pessoas idosas, né? E aí eu falo que isso é muito importante, mas a gente sempre dá um jeitinho, né? Até gravei Sim. um vídeo sobre uma solução que eu achei legal da Casa Cor, porque era uma coisa que eu já fazia, que às vezes a casa é muito entulhada, né? Tem muita coisa, até porque são muitos anos vividos, muitas lembranças, e elas vão se Claro, acumulando, claro, né? claro. Então, às vezes, você tirar, por exemplo, algo de algum lugar que está causando um risco e colocar em outro local. Por exemplo, tem um móvel ali no meio do caminho que está cheio de porta-retrato, às vezes de vidro, né? Aparador de vidro, cheio de porta. Eu falo, móvel de vidro é péssimo para idoso porque ele não enxerga, né? Sim. Não consegue enxergar o vidro, a diferença do vidro
para o chão, para a parede, enfim. E aí você tira os porta-retratos, coloca na parede, em forma de quadro, de outras formas decorativas, né? E isso é inteligente, é interessante, Estratégias né? que é usada justamente para Isso, evitar o para dar uma problema, né? driblada aí nessa teimosia de tirar as coisas, né? É complicado, é muito E complicado. o pessoal fala assim, ai, meu pai é muito teimoso. Eu falo, não é exatamente uma teimosia. Eu falo assim que é a pessoa brigando contra o próprio envelhecimento, Claro, né? Então, é isso que você falou, né? É difícil para alguém que era totalmente independente, autônomo, se ver não mais em condições de fazer 100% do que fazia antes, né? é Precisando difícil. de um pouquinho de ajuda, É né? por isso que a gente trabalha com equipe multidisciplinar, sabe? A gente tem um bom terapeuta ocupacional, tem um bom fisioterapeuta, tem um bom enfermeiro, justamente para adaptar, não é só adaptar, é o ambiente onde o idoso está inserido, né? Os cuidados que a gente, né, já falou bem aqui. Mas é justamente adaptar o cuidado daquele idoso na limitação atual dele. No terapeuta Isso. ocupacional, faz esse atendimento fantástico, eu acho muito legal. Quando se fala no equipe, no geriatra, não é o geriatra, é uma equipe geriátrica. É Isso. uma equipe, né? Para o bem-estar do idoso, né? A gente trabalha muito assim, muito em conjunto mesmo com outros colegas, justamente pensando no bem-estar do idoso, né? Por isso que é uma especialidade tão delicada, né? Muito. Complexa, enfim, né? As pessoas acham que é simples, mas não é. Tem toda uma nuance envolvida aí nesse Tem, contexto do passar dos anos, né? Até de inversão de papel social, né? Que sim, é aquela questão de você, de repente, virar filho do seu filho, porque você está cada vez mais dependente. Isso é duro de encarar para as pessoas, não é tão simples, né? é complicado. E aí isso acaba interferindo muitas vezes no andamento ali dos tratamentos. Quando a gente tem esses recursos interdisciplinares, todo mundo fica um pouco mais respaldado, né, Fica, doutor fica, Lucas? fica, fica. Porque um apoia o outro ali Claro, claro. e a gente consegue interferir mais nas coisas, né? Sim. E é isso, a família, ela tem que entender que a queda, ela tem que ser valorizada, né? Uma queda no idoso, ela tem que ser valorizada. Não é simplesmente a consequência de uma fratura, é a consequência de uma ansiedade, de uma depressão, de um isolamento social, né? É por isso que trabalhar em equipe, uma equipe multidisciplinar, cada um fazendo, né, aquilo que lhe é atribuído, é fundamental, né? E a Então, queda é sempre é importante, né? sempre As pessoas importante. às vezes, mas caiu, mas não fraturou nada, a pessoa desconsidera. E a queda é sempre importante. É muito. Porque eu até fiz uma live aqui com o doutor Antônio Jorge, que trabalha com dor crônica, e a gente falou disso, né? Às vezes não tem uma fratura, mas bateu o joelho, bateu o ombro, às vezes até um traumatismo craniano, né? Joelho é muito comum a pessoa ficar com dor crônica depois, ou cai sentado, fica com dor no quadril, Exatamente. né? E aí essa dor crônica acaba também virando algo dentro desse ciclo vicioso, né? Porque dói, ele vai deixar de se movimentar. Sim. E aí fica mais parado, né? Eu tive um exemplo de um paciente meu que foi vítima de queda no final do ano passado, na véspera do Natal. Nossa. E aí, automaticamente, começou a sentir dor. Aí foi feita as radiografias, não houve fratura, não houve luxação, subluxação. Mas o idoso já ficou com medo novamente de cair, que é a pitofobia que nós falamos, né? E isso fez com que ele não quisesse ir na ceia do Natal. Ele ficou em Olha. casa, os familiares chamaram, os filhos chamaram, ele não quis ir. Então, olha só, gente, como que a repercussão, né? O quanto que uma queda no idoso significa. Aí, na época, a própria filha da paciente idosa falou: mãe, mas a senhora não teve fratura, vamos, né, prestigiar, vamos lá brindar a vida, né, ter uma virada de ano muito boa, mas não estava vendo o lado, o quanto que a repercussão negativa de uma queda para o idoso, É né, que muito sempre grave. foi um idoso muito funcional, mas que após uma queda teve uma fragilizada, assim, muito grande, né? Ficou muito É. fragilizado. Outra coisa que aparece bastante no consultório geriátrico é tontura, né, doutor Muito, Lucas? muito. Queixa de tontura que muitas vezes vem relacionada à presbiacusia, que é a perda ali da audição com o Sim, tempo, que acaba também tendo uma perda de função labiríntica, sim. né?
Existe a principal causa de tontura no idoso hoje é uma chamada vertigem posicional paroxística benigna, né? Que é algo que tende a ser um quadro crônico e que está relacionado, por exemplo, à elevação rápida da cabeça, movimento de rotação, movimento de um lado, movimento do outro. Às vezes aquele idoso que sempre foi muito funcional e que quer resolver algo rápido, até pelo próprio envelhecimento, pela hipoperfusão cerebral, o fluxo sanguíneo já é mais lentificado. Então, isso tudo pode precipitar uma queda, né? A tontura, ela pode ser avaliada de várias formas também. Tem essa questão dessa vertigem posicional paroxística benigna, mas pode ser o uso irracional de medicamentos, a polifarmácia, né? Tem muita Tem automedicação muita entre idosos, né? automedicação. Por exemplo, mas doutor, mas esse medicamento fez bem para o meu marido, vai fazer bem para mim. Não, o cuidado do idoso ele tem que ser individualizado. Medicação para o idoso é individualizado. Aquela sertralina que está sendo usada para controlar a depressão no idoso não pode fazer efeito no outro, né? A gente sabe que com o envelhecimento, o idoso ele adquire ou não a reserva cognitiva, uma reserva funcional, né? Então, a gente tem que avaliar um idoso, cada idoso tem que ser avaliado. A tontura pode ser a causa de um medicamento, o outro pode ter uma tontura por outra causa. Por um distúrbio de um sódio, de um potássio, de uma infecção urinária, Desidratação. desidratação. E adultos mais jovens, uma infecção urinária no adulto mais jovem tem os sinais específicos. Mas para um idoso, pode abrir o quadro simplesmente com a queda, por ter uma infecção urinária. Né? Então, olha a repercussão, olha quanto uma queda é sério, né? O quanto que pode prejudicar a vida de um idoso, né? Sem dúvida. E a questão da tontura é uma queixa, eu sempre ouvi bastante, é comum, eu trabalho com reabilitação vestibular, no tratamento de tontura. E ela pode também vir de problemas circulatórios que às vezes a pessoa Pode. não sabe que tem, né? Então, às vezes, esse tipo de tontura, quando a pessoa levanta a cabeça e fica tonta, tem uma queda para trás. E às vezes, só depois que caiu é que vai descobrir que tem, por exemplo, insuficiência Exatamente. vértebro-basilar, um problema Sim. circulatório, né? Sim. Falta, às vezes, de passar por uma avaliação mais detalhada que o especialista que pode Sim. fazer, né? Por exemplo, a avaliação geriátrica ampla. Exatamente, a AGA, né? A tão boa AGA, né? Que aborda tantos fundamentos. Por exemplo, você está falando a questão a instabilidade postural. Às vezes o paciente, a família acha que um quadro demencial ele pode estar relacionado só com memória, e não é. Às vezes o paciente pode abrir um quadro de alteração de função executiva, ato de fazer algo, ou executar algo, ou planejar, já com instabilidade postural. Já Nossa, essa comprova um informação é parkinsonismo, super né? importante Então, também. assim, às vezes o pessoal acha, doutor, minha mãe não tem demência. Não tem demência porque ela está com memória preservada. Mas ela está caindo, doutor. Ela está com a marcha mais lentificada. Aí você vai, né, fazendo toda a investigação e chega que o paciente pode ter uma causa, a segunda causa de demência neurodegenerativa no mundo, que é a demência por corpos de Levy, em que o paciente ele abre um quadro, né, com parkinsonismo, que é essa rigidez, essa lentificação do movimento, e que não necessariamente tem alteração de memória. Então, isso Interessante. pode ser uma causa de queda, né? Às vezes, e infelizmente pode ser algo muito grave, né? Doutor, mas me falaram que ela tem demência, a demência está relacionada só com memória. Não necessariamente. Pode abrir um quadro com essa lentificação de movimento, com a queda, instabilidade postural. Então, o geriatra avalia isso. O geriatra, ele faz um diagnóstico diferencial, a avaliação geriátrica ampla, ela é fundamental, né, para Porque a gente aí vê olhar. tudo, né, gente? Vê na avaliação geriátrica ampla, vê as questões nutricionais, Claro. de uso de medicamento, a parte física, a parte cognitiva, né? E a cognição também é muito associado só com memória. Cognição não é só isso, né? Não, Diz é muito muito mais mais coisa. respeito às questões de execução das tarefas, né? Às vezes a Sim. memória não está tão comprometida, ou às Sim. vezes o paciente disfarça, né, a Sim. perda de memória, mas ele não está conseguindo fazer coisas básicas, né? E falando de acidente doméstico, eu lembrei agora que é muito comum que os idosos, no início do quadro de demência, guardem objetos em locais errados, né? Sim. E aí a gente tem também o risco de ingesta de água sanitária, porque está guardado na cozinha, em vez de estar guardado
na área de serviço, né? Comida estragada, Oh, né? com certeza. Porque guardou fora da geladeira. Então, é uma série de acidentes mesmo que a gente tem dentro de casa que um está relacionado com o outro, né? E é tão importante o que você falou, essa questão de, às vezes, guardar uma água sanitária no local pessoal, algo assim, que o idoso, quando desenvolve um quadro demencial, ele já passa a perder o insight do que ele está fazendo. Ou seja, ele acha que aquilo é normal. Aí ele ingere ali uma água sanitária, aí causa uma intoxicação, tem que ir para o hospital, né? Assim como a queda também, ele fica tonto, ele vai cair. Então a gente tem que trabalhar com várias frentes, né? Será que essa queda, ela realmente é só por instabilidade postural que está abrindo um quadro demencial? Ou é outra coisa? Para Tem isso a gente mais faz toda uma coisas ali. Sim, a gente tem que investigar tudo. E aqui em Brasília mesmo, tá tendo, né, nesse período de chuvas, tem muito escorpião, né, circulando nas casas, né? Então, gente, muito cuidado. Quem cuida do idoso, faça toda avaliar mesmo o local se, né, se tem a possibilidade ou não de ter escorpião, avaliar tudo isso, porque a gente está falando aqui de várias causas que pode, né, formas de prevenir um acidente doméstico, né? Queda, claro, é o mais relevante, mas automedicação, a questão de acidente com escorpião, queimaduras. É muito comum idosos, quando apresentam um déficit cognitivo, pensando, por exemplo, no Alzheimer, que é a principal demência neurodegenerativa do mundo, deixar um fogão ligado Sim. já é um indício de que o idoso está tendo um comprometimento cognitivo. E aquele fogão ligado pode levar uma queimadura, um incêndio, Uma uma intoxicação por intoxicação gás, por né? gás. Então, assim, é algo que o idoso, ele tem que ser supervisionado, tem que ser respeitado a funcionalidade do idoso, mas quando o idoso começa a dar sinais que está tendo alteração ali cognitiva, seja no domínios como memória, função executiva, atenção, isso tudo tem que ser supervisionado pelo cuidador, né? E é interessante quando a gente começa a falar com a família sobre todos esses riscos, a pessoa, é difícil você fazer ela entender essa nuance, né? Porque é uma supervisão, mas não é você fazer as coisas pelo idoso, né? Então, às vezes a família fica assustada, porque a gente está aqui falando de uma série de coisas, Sim, né? Mas é uma supervisão em que permite uma certa autonomia. Às vezes a família contrata um cuidador, tá lá o cuidador tirando o idoso do sofá, né? Andando com o idoso, segurando no exatamente. braço. E aí a pessoa, ela deixa de exercitar reflexo de equilíbrio, determinados músculos, Exatamente. até mesmo a execução de determinadas funções, né? Então um cuidado, mas não uma super proteção, né? Algo Sim. excessivo. E como formas de reabilitar um idoso, eu acho fundamental para nós, até começarmos a fechar, né, a conversa, é a questão da reabilitação. O pessoal acha que é só fazer exercício aeróbico, né? Que é colocar o idoso numa esteira, colocar o idoso numa bicicleta, fazer uma caminhada simples. É fundamental? Previne várias doenças cardiovasculares? Sim. Mas a questão do exercício físico anaeróbico, que é o exercício físico resistido, onde eu vou trabalhar com força e ganho de massa muscular, né? Isso. Eu costumo brincar que a academia ela foi feita praticamente para idoso. É o Melhor local para melhor local idoso. para idoso, porque vai trabalhar força, vai evitar uma queda, né? Além de trabalhar a questão da mobilidade, do equilíbrio, é fundamental, Da né? Da socialização, né? socialização. Fantástico, é muito Mas bom. é muita coisa para a gente falar, né, doutor Sim, Lucas? Já estamos chegando aqui no nosso tempo, então vamos ter que encerrar aqui o nosso papo. Eu maravilha. queria que você deixasse seus contatos para quem está nos assistindo, além de te agradecer por ter aceitado o convite para compartilhar um pouco da sua experiência aqui com o nosso público. Juliana, eu me sinto honrado. Para quem me ouviu, muito obrigado, tá? Eu me encontro à disposição. Tem meu Instagram aí, dr.lucas_geriatria, onde a gente promove vários vídeos, fala sobre variados temas sobre o idoso, tá? E caso alguém queira entrar em contato com a gente, lá também tem um link de agendamento para estar a gente marcando uma avaliação, tá? Cuidar. Me dê a oportunidade de cuidar de você, que eu curto com o maior carinho, tá?
O cuidado já preventivo, né, gente? Não Preventivo, dá. É melhor prevenir exatamente. que medicar, né? Como diz o ditado. Exatamente, exatamente. Isso aí, obrigada, Lucas. Nada, querida. Também queria agradecer a todo mundo que ficou nos acompanhando aqui hoje. Meu contato também está aparecendo aí na tela para vocês, que é meu Instagram. E continuem também me acompanhando, eu estou sempre postando conteúdo também sobre saúde da pessoa idosa, medidas preventivas. A gente sempre tenta conscientizar Claro, as claro, pessoas para evitar o pior, né, claro, claro, Lucas? claro. Então, obrigada, gente. Obrigada, Lucas. Muito obrigado, E Juliana. ficamos por aqui. Até a próxima. Impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo.